novamente aqui no vídeo para a gente gravar a parte 2 do vídeo, né, sobre comunicação SPI, e em específico nós estamos fazendo uma implementação com SD card, né, para fazer um data log. Como nosso intuito é a utilização do DSP para fazer nossas aplicações em eletrônica de potência, né, hoje nós temos aqui uma aplicação típica, né, onde eu fugi um pouco do tradicional, né, e nós vamos estudar o conversor CPIC, né. Novamente, o intuito nosso não é fazer uma discussão abrangente sobre controle, topologia de conversores, né, é pegar uma aplicação típica característica aí de eletrônica de potência, né, e como que nós implementamos ela no DSP. Então aqui é um conversor CPIC, né, para quem não conhece. Basicamente, ele consiste em comutar a chave S, né? E aí você vai ter uma tensão na saída que ela pode ser menor ou maior do que a tensão de entrada, né? Isso aí vai depender do duty cycle. Ele é um conversor de quarta ordem, né? Nós temos aqui 2 indutores e 2 capacitores. Então aqui eu fiz uma malha de controle bem simples dele, né? Os PIs, né, eles foram ajustados através de métodos interativos, né, baseado na observação. Então também não modelei, não foi uma coisa bem criteriosa, mas como que a gente implementa a partir de um controle. Pois bem, então como é que é o controle desse conversor? Eu vou querer minha tensão de saída aqui na referência, né, e aí eu vou realimentar com a tensão medida. Esse erro vou passar no compensador PI, e a saída desse PI vai me dar uma corrente para o indutor L1 de referência. Aí essa corrente aqui é realimentada com a corrente medida sobre ele. Havendo um erro, passa pelo PI, né? E esse compensador PI compensa o erro, e aí gera o nosso duty cycle, que vai comandar a largura do pulso aqui da chave, a fim de dar a nossa tensão desejada na saída. E como que entra o data log nisso? Bem, nós fizemos o nosso controle, tudo bem. Geralmente nós utilizamos o osciloscópio para verificar o funcionamento e tudo. Só que hoje o que nós queremos fazer? Eu quero observar no osciloscópio, eu quero fazer um data log, onde eu vou estar observando a corrente e eu quero verificar a tensão. Eu quero gravar essas duas informações no nosso data log. Eu quero gravar elas no cartão para depois, no futuro, né, eu fazer um relatório para confeccionar meu trabalho, aí obter os gráficos, né? Então, mas eu não vou gravar uma forma de onda em regime permanente, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar um valor de VO1 de referência. Depois eu vou aplicar uma perturbação onde eu vou dar um degrau nessa tensão VO. Ela vai passar para um VO2 de referência. Então, com isso, eu quero verificar visualmente, né, eu quero ver como que vai se comportar meu controle, para ver se ele atingiu os parâmetros aí que eu precisava, né? Então, eu vou simular isso, né, fazer essa variação, um degrau na tensão, e a ideia é o quê? Eu obter as formas de onda de tensão de saída e corrente desse transitório, e aí registrar esses valores e no futuro, né, confeccionar no relatório. Então é isso que a gente pretende ver. Então antes de passar para a parte do DSP, né, vamos ver aqui a nossa simulação. Bem, tá aqui a simulação do CPIC, né, uma tensão de entrada aqui 24 volts, os 2 indutores, o capacitor e uma carga de 4 ohms, né. Aqui é um blocozinho onde eu coloco meu código C, né? Aqui a fonte vai estar um pouco pequena, mas depois a gente vê. Então, basicamente, é aquele PI que a gente já vem usando, né? E aí eu vou ter o compensador da corrente do indutor 1 e o compensador da tensão de saída. Teve algumas variáveis aqui, mas essas aqui pode excluir. E como é que funciona? Então, é bem simples, né? Eu vou, depois de um tempo aqui bem pequenininho, que é para passar aqueles transitórios de início de simulação, onde carrega capacitor e etc. E aí eu começo meu controle, né? Eu vou ter uma referência de tensão, isso vai gerar meu erro.
compenso ele, e a saída vai ser minha corrente de referência, e nela passo para o compensador de corrente, daí eu tenho o meu duty cycle. Então, é um controle bem simples. A frequência de comutação que eu estou utilizando aqui é a mesma que vai ser real, né? Que é de 25 kHz. Aqui externamente, então, eu entro com a tensão de entrada, não vou utilizar, né, mas já deixei aqui para um futuro. Tensão de saída e corrente. E aqui tem a minha rampa de... Não, minha rampa não, meu degrau de referência na tensão de saída, né? Eu vou setar primeiro para 8 volts e depois eu vou para 12 volts. Então, vamos simular aqui, ver se pelo menos na simulação nosso controle está funcionando. Aqui é aquele transitório inicial que eu falei, né, de início de simulação. Então, olha que interessante. 8 volts e aqui em 0,5 dá um degrau para 12 volts. Então, aparentemente, tá, nosso controle está funcionando beleza, né? Vou dar um zoom aqui na corrente. A típica corrente no indutor, né, uma triangular. E aqui é uma tensão de saída, né? Ela vai ter esse ripple pequeno aqui, né? Que aí, quem quiser depois estudar sobre o CPIC, né, tem lá que é influenciado principalmente pela a resistência séria equivalente do capacitor, né? Infelizmente, você tem essa resistência séria aqui que é difícil você acabar com ela na prática. Mas, de qualquer forma, tá aí, ó. Então, o que eu quero ver na prática? Eu quero obter essa forma de onda e eu quero registrar e capturar isso para depois, no meu relatório, no meu artigo, eu poder confrontar simulação e prática. Bem, então tá aqui, ó. Só um detalhe. Isso aqui é real, né? Real no sentido seguinte, é o que eu vou estar vendo. Se eu pôr meu osciloscópio, eu vou ter que estar vendo essa corrente formato triangular. Lembrando que no nosso DSP, a gente amostra a 2 vezes na frequência de chaveamento. Então, o que aconteceu? Aqui teve uma comutação e aqui teve outra. Como nós amostramos sempre no meio do duty cycle, então eu vou amostrar aqui e vou amostrar aqui, aqui e aqui. Então, o meu DSP, ele não vê essa corrente triangular e nem essa onda aqui oscilando. Ele vai sempre capturar aqui o ponto médio. Então, no DSP, a gente vai estar vendo isso aqui, ó. Não é que é uma onda filtrada, né? É porque conforme o intervalo de amostragem, coincide de eu pegar sempre o valor médio das minhas variáveis de entrada. Então, com isso, evita eu utilizar filtro. Olha que bacana. Então, no DSP, eu espero ver aqui uma coisa próxima do contínuo, né? E aí eu vou confrontar com o osciloscópio, que tem que estar quase no mesmo formato, né? Porém, com essa característica aqui, né? Chaveamento. Bem, então aí a gente vê o que está funcionando. Detalhe, eu quero que a gente observe aqui, ó, vocês gravem esse formatozinho aqui, ó, da corrente, porque na hora que a gente for fazer experimental, se o meu experimento, né, o meu protótipo, ele tiver a modelagem que eu fiz for bem, muito próxima do que está simulado aqui, então essas características dinâmicas aqui é bem provável de repetirem o mesmo formato, né? E a gente vai confrontar. Bom, então essa aqui é a simulação e é o código que eu vou embarcar. Deixa eu mostrar mais aqui. Bem, esse é o setup nosso que nós vamos estar utilizando, né? Deixa eu comentar aqui sobre ele. Então, gente, esse aqui é o setup que eu montei, né? Esse aqui é o meu conversor CPIC, né? Ó, esse é o indutor L1 que eu tenho na entrada, né? Esses dois capacitores aqui estão em paralelo, que são aqueles capacitores de acoplamento, né? Aqui é o indutor L2 e aqui são os capacitores que eu tenho na saída, onde, né? Aqui embaixo vai ter o MOSFET e aqui do lado dele o diodo. Aqui é um sensor de corrente, aqui a claridade da foto acho que não deu muito para ver, mas basicamente aqui tem um circuito de gate drive para acionar esse MOSFET, né? Eu estou usando IR2110. Esse aqui é um sensor de corrente, né? Um sensor Hall. O sinal que eu utilizei apenas um divisor resistivo e aqui é uma plaquinha para gerar o sinal de 12 volts e menos 12, né?
porque esse sensor Hall ele é simétrico, eu preciso de mais 12 menos 12 e o mais 12 para alimentar aqui o gate drive. Aqui embaixo tem uma carga de 4 ohms, né? E aqui é o dissipador dela. Aqui nós temos o DSP, o 28379D, e aqui o SD card, onde que a gente pretende fazer o experimento, né? E nós vamos programar o DSP para registrar essas formas de onda do transitório nele. Então, vamos ver o código do nosso DSP. Bom, pessoal, então vamos discutir a parte do DSP. Mas antes de entrar nisso, a gente precisa aqui falar algumas coisas antes. Bom, esse DSP, né, o controlador, ele tem duas CPU e cada um tem um CLA, né, que é o processador matemático. A gente, né, sempre se esbarra nessa questão. Dependendo da tarefa, né, você vai ter que utilizar. Eu vou usar duas CPU, vou usar uma, vou usar o CLA. Né, que tem que acontecer? A primeira coisa que eu chamo a atenção é o seguinte: quando você quer usar as duas CPU, é que, né, pretende-se ter um desempenho maior. Só que em contrapartida, quando você usa essas duas CPUs, você está fazendo processos paralelos. Não é que você aumentou o seu desempenho, né? Você vai ter uma capacidade de processamento maior porque você vai ter dois núcleos trabalhando simultaneamente. Em contrapartida, né, você vai ter o quê? Você ganha aqui, mas na memória você perde. Porque quando você usa duas CPUs, a gente tem que alocar memória para ela. Então não adianta só habilitar a segunda CPU. Então, dependendo do seu código, né, esses códigos que a gente faz para conversores trifásicos, conversor CA/CC, geralmente tem rotinas de cálculo de potência, outras coisas. Então isso vai demandar um pouco de memória. Então, né, dependendo do quão grande é seu código, você vai começar a ter problema, porque você tem que separar uma parte da memória para compartilhar entre as duas CPU. Então, eu particularmente eu não gosto muito de usar as duas CPUs, porque como já tem um CLA, o CLA não vou falar que é sempre, mas na maioria das vezes ela é suficiente para fazer todas essas atividades, né? Eu vou ter também desempenho alto, que eu vou ter processamento paralelo, tanto da CPU quanto no CLA. E eu vou ter o quê? Eu vou preservar a memória, porque o CLA não vai tanta memória, a maior parte dela vai continuar na CPU 1. Então, eu utilizando a CPU com CLA, na maioria das vezes, a melhor opção do que você usar as suas duas CPUs. Por que nós estamos discutindo isso? A gente tem aqui o nosso DSP. Nele, nós vamos gravar no SD card e outras coisas. Nós vamos fazer outras coisas. E aqui nós vamos ter o nosso controle. Quando a gente está fazendo controle de conversor, controle de conversor é diferente da gente estar usando o DSP, o microcontrolador, para fazer outra atividade. Esse controle do conversor é uma tarefa crítica. Às vezes o que acontece é que o nosso conversor não é crítico, né? Um conversor de 12 volts e etc. Mas, né, se você estiver controlando um conversor CA/CC, que você vai ligar na rede, 220 volts, barramento aí 400, 500, 600 volts, é muito crítico, porque se você o DSP errar uma comutação de uma chave ali, ou travar em algum momento ali, né, você pode fechar, né, dois transistores ali do mesmo braço e ter um curto no barramento CC, né, são consequências, são diversos problemas que a gente tem. Então, como esse controle é uma tarefa crítica, eu não posso ficar partilhando o DSP para fazer outras coisas que não são críticas, né? São, digamos assim, tarefas adicionais. Então, qual que é a ideia? É a gente usar esses núcleos para fazer, reservar um só para fazer as tarefas críticas. Aí, o que eu faço? Tudo que é controle, eu faço no CLA. Porque o CLA foi feito para isso, é operações matemáticas e controle. SD card, piscar LED, comunicação, aí você deixa para fazer só na CPU.
Com isso, você garante que qualquer coisa que acontecer aqui, ó, não trava o seu controle, ele continue rodando. Ou seja, o SD card soltou o fio, queimou, o fio de comunicação rompeu, aí você não está conseguindo comunicar, o DSP está ficando travando, mas não tem problema, o seu controle continua rodando dentro do CLA. O que não pode fazer é você rodar tudo isso aqui na mesma CPU. Não é questão de capacidade vai dar, mas é que você tem que ter uma habilidade de programação e você tem que garantir que nas mais diversas, né, possibilidades, nunca que você vai atrapalhar o controle, né? Porque imagine, né, você tem que mudar o estado do seu PWM, mas aí a CPU lá, algum módulo travou por causa de uma comunicação, né? Então, sempre a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que mensurar esses riscos. Olha, vai haver risco de eu estar fazendo essas atividades. Como a gente faz esses projetos pequenos, esses protótipos, né? Raramente isso acontece, dá para fazer junto, né? Mas é bom a gente já ter esse hábito, porque se você estiver trabalhando na empresa, for projetar um conversor maior aí, que vai ligar na rede, né? Aí a coisa já muda de figura. Então, a ideia é isso aqui. Então, vamos lá. Então, aqui, esse é o projeto que eu criei, né? Como eu estou no Linux, né? As bibliotecas que eu estou usando aqui é aquelas que a gente já utiliza, né? O Common lá da C2000, a Readers. Como eu vou usar o CLA, também tem que instanciar para o CLA. E aqui, aquela biblioteca que eu comentei no vídeo passado, para manipulação dos arquivos no disco, né? Então, aqui tem algumas diretivas, né? Aqui tem as variáveis apenas para fazer o registro do datalog, né? Essa parte aqui são funções, né? Do próprio dela, e aqui tem a função que eu criei para escrever no SD card. Aqui são as variáveis que vão lá para o CLA. Aí esse segmento de memória é reservado para o CLA, né? Aí tem o compensador da corrente, o compensador da tensão, tensão de saída, corrente de saída, o duty cycle. Aqui é o vetor da tensão de saída, vetor do IR, que isso aqui é apenas para eu fazer a visualização no gráfico, né? E aqui é um contador simples. Para eu passar uma variável para o CLA, eu tenho que declarar a variável primeira, eu tenho que declarar a variável e depois usar essa diretiva aqui para que ela seja reservada nesse segmento de memória. Aí nesse arquivo aqui, eu falo que ela é uma variável do tipo externa e aí dentro do CLA eu já posso utilizá-la sem problema nenhum. Aqui são algumas variáveis. Quando a gente reserva uma variável para o CLA, a CPU ela pode ler, mas não pode escrever. Às vezes pode dar erro de acesso. Aí o CLA lê e escreve. Existem variáveis que quando eu coloco nesse tipo aqui, ó, CPU to CLA, que é o seguinte: a CPU ela pode ler e escrever, porém o CLA só pode ler. Então, é uma variável que eu vou manipular pela CPU, que eu vou informar o CLA, liguei o controle, desliguei. Eu vou criar essa tensão de referência. Então, são variáveis que eu manipulo na CPU, porém eu informo para o CLA. Aqui a gente já comentou sobre isso, né? A configuração do timer para 10 milissegundos, né? Porque eu tenho que ter uma interrupção que aciona uma função do SD card. Configuro os meus compensadores, né? Aqui eu usei duas variáveis de referência para a tensão de saída, que elas estão inicialmente com 8 volts. Por quê? Na hora que chegar nessa parte, eu vou explicar por que eu usei essas duas aqui. Aqui eu configurei o CLA, né? Eu quero discutir aqui o seguinte. O CLA, toda vez que ocorrer uma interrupção na CPU, ele vai disparar o CLA, né? Aqui tem uma tabelinha, como é que você configura para disparar? Que o CLA você pode disparar via software, né? Eu quero que o CLA inicialize agora. Ou então você pode ter uma fonte para ele. Então aqui no caso eu coloquei o próprio ADC. O que acontece? Como o meu CLA já está rodando no meu controle, eu configurei o ADC, mas eu habilitei o ADC e ele vai disparar a interrupção. Porém,
essa linha aqui é importante, ó, porque eu não habilitei que ele dispare a CPU, ou seja, o ADC ele vai disparar uma interrupção que chama o CLA. Porém, essa interrupção ela não se propaga para a CPU. Por quê? Eu não vou precisar fazer controle nela. Então, eu apenas habilito a interrupção do ADC, o ADC vai e dispara as interrupções, porém ele não incomoda a CPU, porque aqui está desligado. E aí vai disparar apenas o CLA. Aí o CLA vai vir aqui fazer as contas, o controle, e aí depois ele reseta a interrupção do ADC. O flag, né? Porém, a CPU ela não vai parar para atender a interrupção. Essa aqui, ó, é minha função de interrupção do ADC. Como aqui está 0, então ele não vai chamá-la. Aqui no GPIO é bem simples, né? Eu configurei aqui uns pinos de GPIO para LED e aqui o pino de PWM. Aqui é o nosso PWM, né? Eu estou usando 25 kHz e a amostragem vai ser em 50 kHz. O ADC, eu estou usando aqui o ADC INA 4, pin 69, para medir o VO e aqui para medir o IL. Então, só isso que eu tenho. Aqui é o vetor. Esse vetor aqui, ele que vai capturar as amostras de tensões e corrente que vai ser gravada no datalog. Então, eu vou preencher esses vetores e aí eu vou pegar os valores deles e gravar no arquivo no SD card. Então, aqui tem o I/O principal. Esse trecho aqui foi uma máquina de estados que eu criei, é uma programação, né, para fazer a gravação do meu arquivo. Como que funciona? Se o record for igual a 1, quer dizer que eu quero fazer uma gravação de arquivo. Então, ele vai, monta o SD card. O SD card foi montado, deu tudo certo, então ele vai e abre um arquivo. Porém, o arquivo eu vou dar o nome aqui, ó. Esse arquivo ele não vai existir, então ele vai criar. Então ele vai criar um arquivo e vai ser um arquivo para escrita. Aí ele vai e cria. Se foi criado com sucesso, aí ele passa para a segunda etapa. A segunda etapa não faz nada. O record igual a 2 só quer falar o seguinte: olha, foi criado e aberto um arquivo para escrita com sucesso. Só isso. Quando eu quiser gravar um arquivo, eu vou na minha máquina de estado e habilito aqui esse record, eu coloco 3, né? O 2 não faz nada e o 3... se tem 2, então eu posso habilitar fazer ele ficar igual a 3. Aí o que ele vai fazer? Ele chama a função para gravar os dados no SD card. O 4 por exemplo, se na hora de gravar algum dado deu algum erro, ele vai e passa o record para ficar igual a 4. E isso aqui eu não fiz nada aqui ainda. E o 5 é quando eu quero, né, terminei de gravar meu arquivo, agora eu vou fechar. Então, criei meu arquivo, vou gravando, ó, agora eu quero, encerrou minha gravação. Eu vou e passo o record para igual a 5 e finalizo, fecho o arquivo e finalizo a gravação. E se eu quiser criar um outro arquivo, eu vou e mudo o nome aqui, né? E aí faço o record igual a 1 e aí faz toda a etapa de novo. Só que ele já vai gravar no outro arquivo. Então, essa aqui é a ideia. Agora, como que funciona o nosso programa aqui? Como que eu habilitei? Qual que é a ideia dele? Então, eu estou comutando a 25 kHz, então amostrando a 50 kHz. E aí os meus vetores, eles têm 500 pontos, né? 500 samples. Isso vai me dar um intervalo de amostragem de 10 milissegundos, né? Então, 1 sobre 50 kHz vezes 500 vai me dar uma janela, um window time window de 10 milissegundos. E qual que é a ideia? De 1 até 100, da minha amostra de 1 a 100, de 0 a mais ou menos 2 milissegundos, eu vou estar gravando antes do distúrbio, e de 100 a 500 eu vou gravar depois do distúrbio. Porque não adianta eu começar a gravar aqui, ó, do distúrbio para frente, porque eu tenho que saber, é interessante eu registrar o que eu tenho antes do distúrbio. Então eu vou pegar um pouquinho antes e aqui depois, e aí eu enquadro muito bem o nosso evento. Então essa aqui é a minha lógica,
de 0 a 100 eu começo a gravar, pego uma 100 amostra, e de 100 para frente é onde ocorre o meu distúrbio. É isso aqui que eu quero pegar. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou pegar antes do distúrbio e após do distúrbio, né? Porque se eu deixar para capturar só depois do distúrbio, né, eu não sei qual era a minha condição inicial. Então, por isso que é interessante eu pegar uma janela mais ou menos desse tipo, ó. Before e after, né, do distúrbio. Antes e depois do distúrbio, aí eu sei como que ele evoluiu. Então, essa que é a ideia. Como que isso é feito? Então, eu utilizei uma variável VORef underline e outra VORef. Esse VORef é onde que eu vou colocar, por exemplo, ele está 8 volts, aí eu vou setar para 12. VORef é a minha tensão de saída de referência. Ou seja, a minha tensão que eu quero de referência, ela é diferente da tensão que eu tenho de referência atual. Se isso ocorrer, olha que interessante, ele vai habilitar a interrupção do ADC. Ela não estava funcionando, porque o meu CLA já está rodando. Mas, se ela for diferente, ela vai habilitar a minha interrupção do ADC. Por que ela vai habilitar? Porque aí eu vou entrar aqui dentro do meu ADC e vou começar a capturar os pontos. Só para isso que eu fiz essa interrupção. Por que eu não fiz isso no CLA? Porque se eu tiver que fazer isso no CLA, eu vou ter que criar esses vetores aqui, ó, e passar ele para a memória do CLA. Depois, para eu pegar eles e gravar no registro, aí eu vou ter que passar eles para a CPU de novo e mandar para o registro. Então, habilitei minha interrupção no ADC, aí ele vai preencher esse vetor 500 pontos. Aí, o que ele vai fazer? Ele começa a incrementar. Aí ele vai 0, 1, 2, 3. O index foi igual a 99, ou seja, eu cheguei alterei minha referência de tensão. Eu quero alterar, então deu sinal. Só depois que eu preencher 100 amostra é que ele efetivamente altera minha tensão de referência, quando está mais ou menos por 100. E aí ele vai até o 500. Na hora que chega no 500, né, que é o 499, aí o index zera, aí ele ia começar um novo vetor, só que ele verificou, ó, zerou. Então, desligo a interrupção e fala, olha, se você pediu para gravar e o arquivo já foi criado, então agora ele habilita a gravação desses 500 pontos. E aí o record igual a 3, o que ele vai fazer? Ele vem aqui, ó, e vai chamar a função para escrever aquele vetor no SD card. E o que essa função faz? Aqui que tem um segredo, né? Que eu vou explicar primeiro qual que é a ideia, depois eu mostro aqui. Bom, pessoal, o arquivo que eu quero gravar, ele tem esse formato aqui, ó. É um CSV, né? Não, que é um TXT, né? Um arquivo ASCII separado por ponto e vírgula. Ou, no caso aqui vai separar só por vírgula. A primeira coluna eu coloquei a minha amostra, então ela vai de 0 até, se a gente olhar aqui, 500, né? No caso aqui começou do 0, aí depois começa a outra amostra. Então, uma coluna vai ser a amostra, VO, e aqui a corrente L. Então, eu tenho que, para fazer essa coluna, eu tenho que ter uma string que ela vai estar o N, que é o número da linha, né? O número da amostra, tensão de saída, corrente, vírgula, barra N, que é o próximo registro. N, VO e L, barra N, e assim sucessivamente. Para eu montar essa string, eu posso utilizar a função sprintf, que é uma função nativa do C, que aí ela ficaria algo próximo disso aqui, ó, buffer, né, a string formatada, né, porcentagem 3 números inteiros, barra N, por aí mais. Porém, essa é uma função nativa do C. Se eu for utilizar as funções nativas do C, elas não são, essa que tem aqui no Code Compose, ela não foi projetada para ser otimizada para DSP. Então, você vai gastar muita memória, seu microcontrolador vai perder desempenho porque ele vai usar muito recurso. Então, o que eu fiz? Eu criei uma função que vai montar essa string. Mas o que acontece? Eu tenho que gravar 500 registros. Só que eu não vou gravar 500 de uma vez. Eu vou montar uma string com 10 registros, né? Que vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Monta uma string, grava. Aí depois vai do 10 ao 19, grava. Ou seja, ele vai montando uma string de 10 em 10 registros e vai gravando. Então,
E aí eu não preciso usar a função printf formatada, que ela quer essa função aqui, ó, format string. O que na verdade ela é? Eu vou passar os 3 números, né, que é a amostra, o valor do ADC, que corresponde à tensão, e corrente, né? E aqui ele vai pegar esse número e converter no código ASCII, né? Por exemplo, deu um valor 100. O que é o 100? É o caractere 100, né? 100 é um valor, porém eu tenho que transformar ele em 3 bytes, né? Que são em código ASCII, né? E é isso que essa função faz. E aí ela vai concatenando e monta a string. Então, cada vez que eu chamo ela aqui, ela monta uma linha da tabela. Só que aí eu vou preencher 10 amostras, uma string com 10 amostras, eu vou e gravo lá no cartão. Mais 10 gravo, mais 10 gravo. E aí, no total, eu vou fazer isso aqui 50 vezes, que aí eu preencho as minhas 500 amostras. Gravou ok? Aí eu volto para o record igual a 2. O que o record igual a 2? Olha, meu arquivo já foi criado, tá lá, pode ter sido gravado ou não, mas já está ok. Se eu quiser gravar de novo, mando igual a 3. Se não, eu vou lá e mudo ele para record igual a 5, que aí eu finalizo e paro meu experimento. Então, essa aqui é a ideia que funciona o código. Então, aqui é para formatar a string para ser gravada, aqui grava no cartão. E aí, depois que eu preenchi o meu vetor, né, aí eu desligo aqui minha interrupção no ADC, porque eu não estou usando ela é só apenas para capturar os pontos. E o que acontece? Eu não vou gravar o valor de L e VO, eu vou pegar o próprio valor ADC dele, porque aí eu consigo ter o número mais próximo do real, né? Eu não vou ter perda de informação. Por quê? Eu já sei qual foi o ganho que foi dado para ele. Está aqui registrado. Aí quando eu for plotar no meu MATLAB, em outro lugar, eu vou e dou esse ganho. Mas a princípio, só isso aqui me interessa. Então, vamos compilar e ver o código rodando. Então, vamos lá descarregar. Bom, pessoal, então tá aqui, ó, meu código rodando. Então, vou ligar meu conversor, né? Ele está com a referência de 8 volts. Então, deixa eu tirar. Bom, então vou dar o enable. Olha lá, minha tensão 8 volts e minha corrente aqui deve estar na casa aí de uns 700 mA. Então, tá aí funcionando. Olha que eu não habilitei a gravação. Agora eu vou habilitar. Eu quero gravar um arquivo. Então, eu venho aqui e coloco 1. Olha lá, ele foi para 2. Quer dizer que o arquivo já foi criado e ele está disponível lá com sucesso. Aí, o que eu vou fazer? Vou mudar a referência aqui para 12. Aí ele vai mudar aqui, capturar os 100 pontos, e aí ele vai habilitar o 3, depois ele volta para 2 aqui, só que vai ser muito rápido. Olha lá, meu controle funcionando bacana, 12 volts, e aqui foi para aí, próximo aí de 1,5 volts. Eu gravei, né, tá gravando, aí agora eu vou dar outro degrau aqui, eu vou voltar para os 8 volts. Olha lá, então ele já foi lá, habilitou a gravação e capturou tanto para ir de 8 para 12 quanto de 12 para 8. E aqui agora eu finalizo com 5 volts. Ou 5 volts não, dando um código 5, que aí ele vai fechar o arquivo e vai voltar para o 0. Olha lá. Ah, mas aí agora eu quero fazer um outro experimento, mas eu não quero usar o mesmo arquivo. Aqui tem um vetor que chama datafile, que é onde que ele está o nome do arquivo, ó, data01.txt. Agora vamos supor que eu quero fazer um arquivo 02. Opa. Tem que colocar aqui entre aspas, porque é caractere. Olha lá, meu arquivo agora chama data02. Aí, eu vou primeiro colocar 9 volts aqui, né? Deixa eu deixar aqui um 8 aqui. Eu vou fazer o seguinte, aí eu vou criar o arquivo primeiro.
Olha lá, criou e tá ok para gravar. Agora eu vou registrar um degrau de 8 para 15. Vamos ver. Registrou, gravou. Agora eu vou de 15 para 12. Então, desligo finalizo e vou desligar meu conversor. Pronto. Agora eu vou pausar o vídeo, né? A gente já viu aqui ele funcionando, né? Tanto a tensão quanto a corrente. Agora eu vou mostrar no osciloscópio as formas de onda, a gente vê ele funcionando e depois pego o SD card. Bom, pessoal, então aqui é o setup, né? Aí funcionando, a ventoinha para manter a carga resfriada. E aqui no osciloscópio a gente pode ver lá em amarelo a onda, a forma de onda da corrente, né? A característica triangular. E a tensão lá, 8 volts. Eu vou dar o degrau aqui, né? Pra gente ver para 12, que é o que a gente viu lá pelo controle do computador. Olha lá, 12 volts. Bom, vou voltar para 8. Só que aí não ficou muito, né? A gente capturou e viu funcionando. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar a escala aqui. E aí eu vou dar um trigger que eu vou registrar aquela transição que a gente viu. Vou quadrar aqui melhor. Então o que acontece? Agora a mesma coisa que a gente fez lá no programa vai ver aqui no osciloscópio. Então vamos lá. Vou dar um degrau de 12 volts. Esqueci aqui de dar um single. Então, vamos lá de novo. Olha aí. Então, saímos de 8 volts, aí foi para 12. E aí o osciloscópio registrou. Então eu vou gravar aqui no pendrive. E aí a gente vai comparar depois lá o que a gente registrou com o que está no osciloscópio, que é igual a simulação. Então eu vou dar só um zoom aqui para a gente ver o formato que gravou, né? Agora vamos só abrir, dar uma forma de onda ali da corrente. Olha lá. Então, tá aí registrado, eu dou um zoom aqui. Eu consigo pegar então, olha lá, uma corrente triangular, igual a gente viu. Só que no DSP, como foi discutido, a gente não vai ver esse triangular, a gente vai ver ela quase que contínua. Agora eu configurei aqui o osciloscópio, a borda de descida, que é onde eu vou fazer ele voltar de 12 para 8. Vamos ver se eu vou conseguir capturar a beleza no osciloscópio. Olha lá, saiu de 12 e veio para 8. Então tá aí registrado para a gente comparar depois. Aí vou gravar no SD, gravar no pendrive, né? Depois eu comparo as duas formas de onda. Bom, pessoal, parei então o meu controlador. Agora eu vou tirar aqui meu SD card e vou colocar aqui para ler no computador e vamos ver como que ficou. Bom, pessoal, agora aqui, ó, abri o cartão, aí tem os dois arquivos, ó. O data 0, que é aquele que foi de 8 para 12 volts, 12 para 8 volts. E esse aqui é aquele que a gente foi de 8 para 15 volts e depois a gente voltou para 12 volts. Então tá aí os dois registros. E aqui é o pendrive do osciloscópio, né? Que depois a gente vai confrontar. Deixa eu ver aqui se tem a imagem, né? Onde a gente tem lá, ó, voltando de 12 para 8. E aqui de 8 volts para 12, né? Então, no caso aqui eu vou abrir o Octave e vamos desenhar agora nossas formas de onda para ver se ficou o que a gente esperava. Bom, então aqui os comandos que eu dou no MATLAB Octave para ler o arquivo, né? O nome do arquivo separado por vírgula. Aqui eu pego o tamanho dele para criar o vetor de tempo. E aqui
Olha que interessante aí, ó. A gente está vendo ele aqui no valor ADC. Mas vocês lembram que eu falando que eu já sabendo o ganho eu podia converter ele? Então, vou fazer aqui com os ganhos. Então, esses aqui são os ganhos de tensão e corrente do ADC. Agora vamos ver como é que fica. Olha lá. 8 volts e 12 volts. Azul é a tensão. O laranjado... é porque eu usei dois plots. Deixa eu usar um só aqui. Olha lá que interessante, ó. 8 volts foi para 12, de 12 voltou para 8. E olha a corrente aqui. Então tá aí registrado. Mas o que nós vamos fazer? Eu vou desenhar esse gráfico formatado aqui e vamos comparar novamente. Bom, pessoal, então fiz um scriptzinho automatizado aqui, né? Eu vou deixar os arquivos todos aí para download. E aí, então vou ler lá o arquivo, né? O meu log. E aí ele vai já dar o ganho da corrente de tensão. E aqui eu vou abrir também do osciloscópio, só que lembrando que no osciloscópio eu tive que fazer 2 eventos, né, para registrar 8 para 12, depois eu tive que gravar um outro registro de 12 para 8, né. Então, vou rodar. Aqui é o arquivo do osciloscópio, aí vamos comparar aqui. Olha aí que gráfico bonito, formatado. Olha que interessante, de 8 para 12 volts e depois 12 para 8, no mesmo datalog. E aqui é no osciloscópio. Então tá aí, gente, olha que bonito que ficou. Então eu vou tentar aqui enquadrar no mesmo instante para a gente ver. Olha lá, o instante antes e depois do transitório. Lembra que eu falei da simulação? Vamos dar uma olhada aqui novamente como que estava a nossa simulação. Bom, gente, olha. Então, olha lá. Se a gente olhar aqui, deu chegou na simulação, tocou nos 4 amperes. Aqui quase chegou lá, mas olha aí, ó. Então, nosso experimento ele está bem fidedigno com a simulação, olha, o mesmo comportamento. Então tá aí a nossa validação e mostrando o nosso gráfico. Olha lá. Olha como é que o gráfico é muito mais bonito para a gente fazer um relatório comparando tanto o resultado experimental quanto no osciloscópio e com o nosso datalog. Então, tá aí a conclusão de hoje. Bom, aí você me perguntar, mas se o osciloscópio consegue fazer isso, né? Por que eu tenho que ficar inventando isso? Vamos pensar no seguinte, que você vai ter que fazer um conversor CA, um conversor CC-CA, né? Ou outros. Nesse tipo de conversor, você tem 3 correntes, você tem 3 tensões. E aí você quer fazer aí uma análise dele nos transitórios, né? Então, 3 correntes e 3 tensões, além do que você também vai ter a tensão no barramento. Então, você vai ter 6, 7 variáveis. Um osciloscópio, ele tem no máximo 4 canais. Aqui você já vai ter que usar 2 osciloscópios. Além de você ter que usar 2 osciloscópios, você ainda vai ter que garantir que os 2 sejam trigados no mesmo instante. Então, você vai ter que fazer o circuito de trig para os mesmos osciloscópios. Ah, mas aí eu preciso também monitorar a frequência da rede durante o transitório. 3, 4, aí, ó. Então, como o seu DSP já está processando isso, gente, é muito mais fácil você usar o seu próprio DSP para obter esses valores, né? Então, espero aí que sirvam para quem tiver, né, tentando fazer alguma forma de obter resultado, né? E aí a gente se vê na próxima. Até mais.